tratar de outros assuntos também. Não, mas fico à disposição aí para ouvir um outro horário aí. Veio todo esse acontecimento da pandemia aí, né, que fez todo mundo rever os calendários aí, mas vamos marcar com certeza sim que eu tenho disposição. Mas principalmente, Matheus, para o programa de sábado também, que eu te comentava aqui fora do ar, porque o Antenor Turazzi e o João Vânio Mendonça estão tratando todo sábado, agora eles estão fazendo a entrevista com os pré-candidatos de todos os partidos aqui de Gravatal. No sábado passado tivemos um problema técnico ali, não foi possível a apresentação, mas a partir de agora, retomando. E aí o Matheus Madeira como o jornalista político, né? É importante neste momento uma análise e até a participação no programa também, né? Mas vamos aproveitar que você está aqui hoje no nosso espaço, aqui no Estúdio Aberto, para fazermos exatamente essa avaliação deste momento político, o que você vê, vai acontecer, não vai, qual a tua opinião a respeito? Então, Fernando, eu tenho acompanhado até essa semana, nós tivemos aí uma notícia de que já está tramitando no Congresso, né, no Senado, uma proposta de adiamento da eleição do primeiro turno para 6 de dezembro, né, e o segundo turno, onde acontece, que não é a nossa realidade aqui na nossa região, né, mas é de três cidades aqui em Santa Catarina para 20 de dezembro, o segundo turno. Essa proposta já está tramitando no Congresso, né, no Senado Federal, e eu acredito que está muito solidificado pelas entrevistas aí que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu, de que a gente vai ter um adiamento de alguma ordem e que esse adiamento vai ser dentro desse ano, né? Não vai se considerar a possibilidade de uma prorrogação de mandatos, que é o que chegou a ser comentado há um tempo atrás aí. Então me parece que tem duas possibilidades. O meu primeiro turno acontecer em 15 de novembro e outro primeiro turno acontecer no dia 6 de dezembro. Se o primeiro turno for 15 de dezembro, o segundo turno, onde tiver, vai ser 6 de dezembro. E se o primeiro turno for 6 de dezembro, o segundo turno vai ser 20 de dezembro. Mudando essa data, a perspectiva também de que as filiações, os partidos possam ocorrer novamente, de que possa haver também essa troca de partidos, né? Eu não sei se isso vai funcionar na prática. Por quê? Porque se o primeiro turno for dia 15 de novembro, o prazo de filiação também já acabou, porque ele teria acabado dia 15 agora de maio, né? 14 de maio, enfim, 16, enfim, né? Teria que ver exatamente qual a data da eleição para ver exatamente os 6 meses. Se a eleição for 6 de dezembro, o primeiro turno, o final seria agora ali em volta de 6 de junho, ou seja, a gente ainda teria um prazo. Só que essa definição provavelmente só vai acontecer depois que o prazo já tiver se esgotado, né? Então eu não sei se na prática, eu acredito que na prática isso não vai ter tanta eficácia assim, porque para isso o cidadão teria que arriscar, né, trocar de partido agora, correndo o risco de ficar sem nenhuma filiação válida se a eleição eventualmente não for adiada ou for adiada só para 15 de novembro. Como é que você vê exatamente assim, esse momento político na região do Amurel, fazendo uma avaliação aqui? A gente teve uma eleição em 2016 que houve uma redução muito grande de espaços dos partidos mais à esquerda, né? E eu acredito que talvez haja uma pequena recomposição de espaço nesse sentido, né? A Amurel, ela vai acontecer uma renovação automática, né, dos prefeitos, porque existem tem poucos que são possíveis candidatos à reeleição, provavelmente serão candidatos à reeleição, né? Porque, aliás, são poucos os que não podem concorrer à reeleição, porque a grande maioria houve uma renovação na eleição passada, né? Então a gente tem, na maior parte dos casos, eu acho que o único prefeito que não pode concorrer à reeleição, por já ser reeleito, é o prefeito de 13 de maio, o Chela, né? O prefeito de 13 de maio. Aliás, o Keck, né? Desculpa, o Chela era o anterior. Então, vai haver uma disputa entre a tese da renovação. Acho que vai ser um dado muito interessante para a gente ver o índice de reeleição que pode acontecer aqui na Amurel. É interessante, né? Porque ontem ainda o Davi é um piá novo aqui, como diz o gaúcho, é um piá, né? E aí ele estava me perguntando exatamente isso. Quer dizer, não há perspectiva de renovação, principalmente Gravatal aqui, está uma discussão, né? De gente nova para poder entrar na política, para poder fazer o diferencial. São as mesmas raposas articulando o retorno de alguma forma, direto ou indiretamente. Eu acho que o grande interesse é ver quais cidades que conseguiu se efetivamente construir alternativas novas, né?
e até que ponto a gente está simplesmente requentando os ex-prefeitos ou indicados dos ex-prefeitos, né? Eu não sei exatamente assim qual é o quadro em cada município, aqui em Gravatal, por exemplo, mas eu acompanho aí, claro, aqui em Gravatal teve uma situação diferente, teve uma ruptura no meio do governo, né? Teve um prefeito que foi cassado, um prefeito que assumiu há pouco tempo, né? O vice-prefeito que assumiu há pouco tempo, numa ruptura com o prefeito. A gente já viu isso no plano federal, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Pois é, falando no plano federal, e como é que você avalia este momento do Bolsonaro aí? Vários pedidos de impeachment, aliás, hoje a gente rodou direto matérias aqui. Não falta alternativa, não falta crime de responsabilidade cometido, né? Foram vários das mais diversas ordens dessa influência, tentativa de manipulação da Polícia Federal, o próprio comportamento dele diante da pandemia, né, que parece uma ameaça para a saúde pública, enfim, tem uma série de atentados contra a democracia no momento que faz manifestações contra o Congresso e contra o próprio Judiciário. Então, motivos não faltam, né, para um processo traumático como esse, né? E fica só o lamento, né, porque tudo isso se desenhava já durante a campanha eleitoral. Eu acho que o que a gente não pode dizer é que está surpreso, né, porque ele se revelava justamente uma pessoa que pouco apreço pela democracia, né, uma pessoa com incapacidade gerencial mesmo de tocar um governo, né, da importância do governo federal, e um histórico político e parlamentar quase que nulo, né, nem nulo, negativo, né, porque com muitas defesas de teses altamente autoritárias. Controversas, autoritárias mesmo, né, de pouca defesa da democracia, pouco apreço à democracia. Então, infelizmente, foi um momento que o país passou, e eu acho que esse governo, o desastre do governo não me parece ter muito jeito. O único jeito que ele está tentando dar agora é se alinhar ao centrão, que é talvez o inverso do que ele pregou durante a campanha, né? Quer dizer, a gente tem um sistema importante, né? A gente tem um sistema político, sem dúvida, que precisa ser revisto, repaginado, repensado. Mas ele precisa ser repaginado com seriedade, com discussão um pouco mais profunda social. Não elegendo uma pessoa que simplesmente diz que vai combater isso tudo e no primeiro, no segundo ano de governo, antes da metade do governo, já está fazendo justamente o contrário, entregando cargos aí para o Centrão, como está entregando à torta e à direita. Então me parece muito claro que esse governo não vai nos levar. Agora, é interessante a gente aprendendo também, e eu digo a gente, é o povo como um todo, né? Porque o discurso, na verdade, principalmente para quem não tem a noção do meio político, é que eu vou chegar, vou fazer, e quando entra lá é levado de roldo, como diz o outro, pelo poder instituído, né? É interessante justamente essa fala, vale para todos os prefeitos, novos candidatos também que estão vindo por aí, para a gente estar muito atento ao discurso, né? Porque na verdade na prática lá mais à frente é bem controverso, bem duvidoso, né? Que as pessoas possam fazer realmente essas mudanças pretendidas, mudanças que extrapolam muitas e muitas vezes, que chega na prática não se consolida, né? Exatamente, acho que a gente precisa, um aspecto da campanha eleitoral que eu acho que vai ter que ser muito valorizado daqui para frente, sempre teve, né, mas eu acho que vai ter que estar em evidência, é o preparo que o candidato tem para implementar aquilo que ele está dizendo que vai implementar. Então, quando um candidato a presidente vem prometendo romper com o sistema do qual ele sempre fez parte e que toda a sua estrutura de campanha fazia parte desse sistema, estava evidente que aquilo não seria como ele estava dizendo que seria, né? Então eu acho que a gente precisa avaliar o que o candidato está falando durante a campanha e qual a condição que ele tem de implementar aquilo, qual o preparo que ele tem para efetivamente implementar, porque o nosso presidente, além de tudo isso que a gente falou até agora, ele é despreparado, então ele não tem condição de fazer, não tem condição intelectual, nem moral, nem política de fazer o que ele se propôs a fazer. Bom, aqui no Facebook, né, tem várias pessoas participando. O Edson Cardoso diz assim, esse aí é de esquerda. Antes de mais nada, Edson, estou conversando com um jornalista. Eu não perguntei para ele, né, não entrei no viés político.
no viés político, só para deixar o Edson contente, né? E para deixar muito claro aí, o pessoal tem mania, aqui em Gravatal tem essa mania assim de que a Rádio Porto é a rádio do PT. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É de uma associação comunitária com vários partidos participando, só quem participa efetivamente da associação entende isso, né? E ela não pode ser de um partido político. Por isso nós deixamos, o estúdio aberto é um reflexo disso, nós deixamos sempre aberto para que outras pessoas também deem o seu depoimento. Por exemplo, o Rangel Denk Espíndola está dizendo assim, sem condições de ouvir uma rádio como essa. Sem condições por quê, Rangel? Sem condições porque a gente está falando aqui do presidente, você é contra esse pensamento que está sendo declarado agora? Abre espaço, meu filho, vem aí, abre, né? Entra com a gente aqui no ar, pode discutir tranquilamente. O Matheus é uma pessoa habilitada para poder conversar também nesse sentido, né? E só para voltarmos ao Edson Cardoso, então, o Matheus foi o presidente do PT lá em Tubarão também, né? Como é que está a tua vida com o Partido dos Trabalhadores? Não, eu fui presidente um período muito curto, de 30 dias agora ali, porque o presidente do mandato anterior era o Claudemir da Rosa, né? Faleceu. Né? Faleceu, e aí eu era o vice-presidente, assumindo só no finalzinho de mandato, né? Hoje o presidente do PT Tubarão é o Matuza, né? O Matusalém dos Santos, advogado, ex-vereador. E eu sou membro do diretório do partido, sim, né? Isso com bastante orgulho até, né? Eu tenho bastante orgulho de integrar e de defender as bandeiras que o PT defende. E sou sim membro do PT de Tubarão. Não sou da executiva do partido hoje, mas sou membro do PT de Tubarão. Pois é, nesse sentido, vamos fazer uma avaliação do Partido dos Trabalhadores. Como é que está esse partido hoje e como está se preparando para esse novo momento? Fernando, acho que a gente teve, para a esquerda como um todo, duas eleições muito complicadas, né? A eleição de 2016 foi a eleição municipal, né, em que houve uma diminuição muito grande dos espaços da esquerda como um todo, né? Não foi apenas do PT, mas o desgaste, o tempo no governo. A eleição municipal de 2016 ela foi disputada no meio do processo de impeachment da presidenta Dilma, né? Então houve um desgaste grande. 2018 também foi uma eleição muito ruim, do ponto de vista dos resultados para a esquerda, mas acho que tudo tem um efeito pedagógico. Acho que as pessoas também entenderam que o desgaste natural de tanto tempo de governo, ele acontece, ele existe, mas não era a esquerda responsável pelos problemas que o país passava, né? Havia uma série de problemas econômicos, de instabilidade política. E a prova maior é o desempenho atual do governo, né, que é um governo muito ruim, desastroso em vários aspectos econômicos, já era antes da pandemia, né? Então eu acho que a esquerda está tentando se reconectar, os partidos de esquerda, o PT, estão tentando se reconectar com a população e tentando restabelecer um diálogo que teve prejudicado nessas duas últimas eleições. E espero que consiga, né? Espero que consigamos debater um pouco sobre a necessidade de a gente combater as desigualdades no país inteiro e também em cada cidade onde vai haver as candidaturas, né, a vereador e a prefeito. Uhum. Bom, deixa eu só pedir ao Pedro de Bona, aqui no Facebook. O Pedro postou uma fala ali, eu não entendi, Pedro, só dá o nome do ele quem, só para mim poder entender, assim, para poder contextualizar com o Matheus aqui enquanto ele está conosco. Matheus Madeira, jornalista, político, e aí eu volto justamente para essa análise do Matheus aqui, para a gente entender principalmente a nova lei eleitoral. Como é que você percebe, é positivo, não é positivo? As novidades da lei. Eu vejo que a principal mudança que a gente vai ter na analisação eleitoral para esse ano é o fim das coligações proporcionais, né? Não é mais possível fazer coligação para vereador, né? Para prefeito sim, então o partido pode ter vice de outro partido e tal, pode juntar quantos partidos forem, mas para vereador não. Eu vejo como algo positivo, porque tende a, com o tempo, com o passar de algumas eleições, diminuir o número de partidos que nós temos hoje no Brasil, que é um número absurdo, né? Então hoje a gente trata aí no país com 35, 36 partidos políticos, no Congresso Nacional tem mais de 20, e isso tudo, claro, dificulta, né? São muitas ilhas de pensamento e de prática.
E tu não vai longe não, porque aqui em Gravatal a gente está vivendo essa experiência, né? O pessoal mesmo está assustado, porque estava todo mundo contando que ia ser no máximo 2, 3 partidos, e aí a gente já tem 6 que estão dando a cara para bater, fora os outros que aparecerão ainda, né? Mas cada partido desse vai ter que ter a sua própria chapa de candidatos a vereador, né? Então, há um tempo, até a eleição anterior, o partido poderia ter um candidato único a vereador, 2, 3, juntava com outro partido na proporcional e sobrevivia assim. Daqui a pouco, tendo 2 ou 3 candidatos, elegia um vereador, né? E isso ia perpetuando essa fragmentação de partidos. Então, agora vai haver uma tendência natural de aglutinação em menos estruturas, né? Isso vai ficar politicamente mais claro até para a população. De todos os partidos que estão se articulando, talvez nem todos vão conseguir chegar a eleger um vereador, né? Então, eu acho que vai acabar acontecendo um corte importante, interessante, do número de partidos. E aí, país afora, né? Quem não conseguir eleger vereador em Gravatal, não conseguir eleger vereador em Tubarão, em Braço do Norte, vai ter dificuldade de eleger deputado federal daqui a 10 anos. E com isso, a tendência é que os partidos muito inexpressivos parem, né, deixem de existir, parem de consumir os próprios recursos públicos de fundo eleitoral e fundo partidário, né, e diminuam um pouco a mercantilização desse segmento, que eu acho que é importante. A Nilce está pontuando aqui uma coisa interessante. Ela diz assim: bom que se comente que em Gravatal ainda continua a velha prática da compra de votos. Um assunto interessante até para a gente poder tratar aqui, né, Nilce? E lembrar mais uma vez as pessoas, né? Porque essa prática tem que desaparecer uma hora, né? Não, precisa, né? A gente muitas vezes cobra do Poder Executivo ações, mas a gente fecha os olhos para o fato de que elegeu uma Câmara que muitas vezes muitos integrantes chegaram lá justamente por um sistema de compra de votos e dificultam a vida de um prefeito, né? E de um governador e do presidente também. Então, acho que é preciso combater, a justiça eleitoral precisa também ter mais um olhar especial para isso. Agora, só vai funcionar se a própria população tiver essa consciência, né, desperta, da importância de eleger, de votar e de fazer um movimento de votos num determinado candidato e ter condição de cobrar dele depois. E se ela receber alguma coisa durante a campanha, provavelmente ela não vai ter condição de cobrar depois de eleito, né? Tá, deixa eu só pontuar aqui a fala do Pedro de Bona. Ele está dizendo assim: o nosso governador já era do Centrão, cria de Luiz Henrique, só entrou na era Bolsonaro para ganhar as eleições e depois voltou ao lugar de origem, diz ele. O Moisés, a única filiação política que ele teve foi no PSL, foi no partido do Bolsonaro, né? Como uma das muitas brigas que o Bolsonaro arrumou depois de eleito. O Moisés não é o único caso, tem vários governadores. A gente vê o governador do Rio, o Wilson Witzel, foi eleito numa dobradinha com o Bolsonaro. O governador de São Paulo também, o João Dória. E por aí, praticamente todos os governadores do Sul, Sudeste se elegeram de mão dada com o Bolsonaro. O Moisés, do próprio partido do Bolsonaro. Então, se todo mundo rachou com o Bolsonaro em tão pouco tempo, acho que a gente precisa avaliar se o Bolsonaro está certo em todos os casos e todos os governadores estão errados, ou se de fato aconteceu algum problema ali. Bom, falando no Moisés, você teve a oportunidade de conhecê-lo antes de assumir o governo do Estado, né? Como é que você percebe exatamente o trabalho dele agora como governador? O Moisés, ele foi comandante do Corpo de Bombeiros ali de Tubarão, tem uma história na corporação, e tem uma história de retidão. E eu acredito, eu não votei no Moisés, evidentemente, agora eu acredito numa boa intenção dele. Eu acredito que ele tenha boas intenções. Mas, evidentemente, ele se cercou de pessoas muito com histórico de prática política muito velha, né? Pois é, nesse sentido, Matheus, até para pegar esse caminho aí rapidamente, nós temos o caso do Borba e temos o caso agora do Lucas Esmeraldino, que está pipocando por aí, da família Esmeraldino, que está cercando. Eu vi a declaração do Lucas agora de manhã nas rádios de Tubarão, dizendo que o Moisés é um excelente governador, vai continuar sendo. Indiscutivelmente, né? Mas é bem como você diz, assim, é um ótimo governador, porque, para o caso do Lucas, está permitindo exatamente esse acesso a fontes,
a empresas de um modo geral, né? O Moisés, eu repito, eu acredito muito na boa vontade do Moisés de fazer as coisas da maneira correta. Agora, de quem que o Moisés se cercou? O Moisés se cercou do Douglas Boba, que era o secretário da Casa Civil, caiu, que tem um histórico de práticas políticas que particularmente eu condeno. O Lucas Meraldino foi vereador em Tubarão no tempo que a gente estava no governo. Práticas políticas altamente condenáveis do ponto de vista do que a população espera de um representante político, né? Então eu acho que o Moisés está pagando caro e o Lucas, assim como o Douglas Boba, mas principalmente o Lucas nesse momento, por ter muitas ramificações familiares, existem muitos familiares, amigos próximos, sócios da família, muitos tentáculos espalhados pelas mais diversas estruturas do governo. Hoje o Lucas é um fardo muito pesado para o Moisés carregar, né? Uhum. E eu acho que isso está fazendo muito mal ao governo de uma pessoa que eu acredito que está bem intencionada, mas que precisa se cercar de melhores companhias. Bom, Matheus, um ponto aqui que correu o Facebook, eu não consegui pegar o nome da pessoa, mas peguei mais ou menos a ideia dela ali, que o Bolsonaro teria sido, essa eleição do Bolsonaro, na verdade, foi uma prática via rede social e que ele está muito seguro que vai até 2027, como se ele dominasse um sistema. A ideia dela foi exatamente essa, dominasse um sistema que manipula a rede social. A eleição foi surpreendente, né? Evidentemente. Claro que a gente tem que contar com isso todo um enredo. Eu vou pegar principalmente a parte dos evangélicos, todos os evangélicos unidos, né? Para poder levar não só o Bolsonaro, mas todos os candidatos do PL, no caso. Né? Acho que sim. Houve, claro, um boom, uma novidade com relação à utilização de redes sociais nessa campanha, que pegou os adversários desprevenidos, não só os adversários à esquerda, principalmente o Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com ele, o PT, enfim, como também os adversários mais à direita. Então a gente tem, historicamente, candidatos viáveis que não foram viáveis nessa eleição, que foram completamente engolidos pela onda. É o caso do Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, então, enfim. Houve uma avalanche. E essa avalanche já começa a ser explicada posteriormente. Né? A gente entende que houve um esquema maciço de divulgação de notícias falsas pelo WhatsApp, financiado por empresas. Isso são todos fatos públicos que estão sendo investigados e que precisam ser regulamentados e devidamente orientados para as próximas eleições. Eu acredito que serão. O próprio WhatsApp, as empresas privadas envolvidas nesse sistema tem demonstrado interesse, né, de regulamentar isso. Então o WhatsApp adota uma série de medidas de limitação de compartilhamento, de verificar. As redes sociais, Facebook, Instagram, têm adotado práticas de checagem de notícias, e a gente vê agora, recentemente, isso aí nessa semana, pintou a novidade aí de uma instituição que está fazendo uma espécie de verificação das empresas que anunciam, né, em sites com condenações de divulgação de fake news. Né? A gente tem muitos sites começando a receber condenações pela divulgação de fake news, e esses sites recebendo publicidade de determinadas empresas, justamente porque tem muitos acessos. Então, cria-se um ciclo de um determinado site divulga notícias falsas, tem muitos acessos por isso, e aí passa a receber publicidade por ter muitos acessos. Então eu acho que os sistemas judiciário, das próprias redes sociais estão se movimentando para a gente evitar um uso tão danoso assim das redes sociais quanto aconteceu na última eleição. Se isso de fato acontecer e se revelar eficiente, por exemplo, nessa eleição municipal agora de 2020, acho que o cenário muda, né? A candidatura do Bolsonaro não vai ter as facilidades que teve na última eleição por ter surpreendido todo mundo com um sistema recheado de irregularidades para distribuir seu material eleitoral.
Bom, quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Connect Mix, que estão sintonizados com a gente, diz assim, estamos acompanhando, excelente entrevista. Legal, obrigado para o pessoal da Connect Mix, que está ligado com a gente aí, de todas as empresas também. Mandar um abraço para o Gelson Padilha Orleans, que está nos acompanhando neste momento também. Um abração todo especial para o grande Padilha, né? Bom, voltando ao caso principalmente das eleições agora, não vai ter exatamente, não vai ter tempo hábil de fazer aquelas visitinhas, né? Vai ser e aí, é claro, o pessoal vai precisar contar muito com a rede social nesse momento. Com certeza, né? Eu acho que vai ser uma eleição que vai priorizar quem de alguma maneira se planejou, né? Para quem já iniciou os contatos antecipadamente, que dentro do que a legislação eleitoral permite, né? E quem fez isso vai ter mais facilidades. Eu acho que, com certeza, por mais que a eleição venha a ser, por mais que tomara, queira Deus, que a gente esteja numa situação um pouco melhor da pandemia, tanto quanto possível, né? Com um pouco mais de liberdade de locomoção, mas não vai ser liberdade plena, né? Acho que, com certeza, a gente não vai ter aquelas tradicionais festas de igreja, né? De salões comunitários, esse tipo de atividade. Com certeza a gente não vai ter, por mais que a pandemia evolua bem, o combate à pandemia evolua bem e a eleição de fato seja adiada, o que eu acho que vai facilitar um pouco, mas com certeza o contato via rede social, muito individual, ele vai ser o caminho que vai haver para essa eleição, que a gente vai experimentar na marra, né, um tipo novo de campanha, porque não vai ter como fazer de outro jeito. Bom, estou conversando com o jornalista Matheus Madeira, o jornalista político, né? O Joelson Lemos está questionando aqui a eleição em Tubarão. Ele diz a coisa está preta em Tubarão, né? Como é que você percebe, diz ele? Em Tubarão a gente tem um cenário fragmentado, né, com possibilidade de muitas candidaturas. Tem o prefeito Juarez, que é candidato à reeleição, tem o Luciano Menezes, é um empresário, dono da Ford, foi presidente da CDL, né, foi presidente da PAI, candidato pelo PSL. Nós temos o doutor Cristiano, que é um médico cardiologista, candidato pelo MDB. O PT vai ter a sua candidatura, né, vai ter uma candidatura que ainda não tem um nome definido, mas vai ter. Pois eu ia te perguntar, já tem um nome definido do PT? Não tem um nome definido, mas eu acho que nos próximos dias aí vai acontecer aí, né? A gente vai ter uma renovação, vai ser uma candidatura nova, né? O ex-prefeito Olávio optou por não participar dessa eleição, né? E a gente, embora o partido quisesse bastante que ele fosse o candidato, respeita, né? O partido respeita. O candidato também não vai ser o Matuza, né? O presidente, um ex-vereador, vai ser um nome novo, né? Então é uma eleição propícia para a gente apresentar novidades. Esse nome novo poderia ser o de Matheus? Não pode, porque eu vou ser candidato a vereador. É uma opção que eu fiz. Eu vou ser candidato a vereador em Tubarão, né? Eu fui candidato na eleição passada, acabei não conseguindo me dedicar suficientemente à campanha e bateu na trave, e eu vou ser candidato a vereador. Eu acho que eu posso colaborar com o processo político em Tubarão, vou ser candidato a vereador. Então, fui lembrado aí, mas agradeço, mas eu já me programei aí há alguns meses para ser candidato a vereador. Eu te interrompi, existem mais outros candidatos em Tubarão também? Além desses que eu citei, que é a candidatura do PT, do doutor Cristiano, do MDB, do Luciano, do PSL, do Juarez, que é do PP, a gente tem o Marcos Brunato, que é um advogado do PSDB, que também se apresentou. Me parece que são essas as candidaturas aí que estão em Tubarão. Nós temos aí o ex-prefeito Nardo aqui, que se mudou para Tubarão, e o Nardo me disse que estava construindo do João Fernandes. Será que é a possibilidade do João Fernandes também? O João também se apresentou, realmente eu não citei aqui, não lembrei do João. Mas o João me parece que está numa discussão, ele até deu uma entrevista na rádio semana passada, dizendo que o PL está conversando tanto com o PP, quanto com o MDB, quanto com o PSL. Essa foi a declaração que ele deu, né? Então, de fato, o João se apresenta como pré-candidato a prefeito, mas me parece que o PL vai compor com alguém ali. É a impressão que eu tenho.
Bom, eu trabalho dentro da linha do planejamento e aí a gente fica estarrecido, porque justamente assim, durante essa época aparecem esses novos candidatos com grandes propostas, fazem um plano de governo mirabolante, né? Mas de fato, não vê nenhum pré-candidato, digamos, fazendo um trabalho de contato com as lideranças dos bairros, das vilas, para levantar as reais necessidades e a partir dali fazer um planejamento para futuramente, quando se ganhar, chegar e executar aquele planejamento. Ou seja, tudo vai sendo empurrado com a barriga, típico do Brasil, né? E a gente vê isso muito claro, principalmente aqui em Gravatal. Tu não vê assim as pessoas preocupadas hoje, né? Eu pego aqui a reclamação que a gente teve, principalmente do bairro Bela Vista, que é o maior bairro aqui de Gravatal, nessa semana, que não tem representante, que não tem vereadores representantes, porque os vereadores esquecem. Quer dizer, faz toda uma campanha, quando chegam lá, são eleitos e esquecem. E não há nenhum planejamento nesse sentido de trabalhar, digamos, os futuros candidatos ao executivo, de fazer um planejamento antecipado para depois colocar em prática aquele plano lá, né? Os mandatos, eles são reflexo do que a população demanda, né? Então, acho que se a população começar a cobrar dos vereadores e do prefeito e dos candidatos, de quem quer ser vereador, de quem quer ser prefeito, dos pré-candidatos, mais participação efetiva, mais discussão permanente, com certeza isso vai ser um reflexo das campanhas que virão, né? Então, com certeza, eu vejo que assim como a gente citou agora há pouco a discussão relativa à compra de votos, também esse posicionamento dos candidatos é uma demanda que a população precisa apresentar aos candidatos, que eu tenho certeza que tem gente boa em todos os partidos, em todos os espectros, e gente muito disposta a fazer esse tipo de trabalho com seriedade. Então, substituir o trabalho de última hora, muitas vezes baseado no poderio financeiro de comprar votos mesmo, por uma discussão prévia de planos para executar ao longo do mandato. Bom, Matheus, infelizmente o nosso horário vai chegando ao fim, né? Claro que, como eu te disse, eu gostaria que tivesse chego mais cedo para a gente poder ampliar mais esse debate aqui, mas principalmente, você está visitando o Gravatal buscando apoio já em razão exatamente dessa candidatura? Gravatal é muito perto ali de Tubarão, né? Nós temos aqui uma divisa, né? Uma extrema aqui. Então tem pessoas daqui, eu tenho familiares aqui em Gravatal também, ali no Pouso Alto, então sempre tem uma certa interlocução aí de pessoas, né? Então também tem muitos eleitores de Tubarão que moram em Gravatal, né? E aí a gente precisa também. Exatamente, precisamos manter o contato até um pouco além das divisas, porque sempre tem alternativas. E também os moradores de Gravatal também vivem o dia a dia de Tubarão, né? Direto, né? Por ser um centro maior, mais próximo, né? Então, com certeza, também toda discussão sobre Tubarão chega até aqui a Gravatal também. Então, acho que é importante. Essa preocupação do Joelson ali é pertinente, né? Porque claro, aqui se discute muito exatamente quem é que vai assumir lá, porque eu ouvi um comentário outro dia que achei interessante. As cidades aqui, tipo Braço Norte, Gravatal, Armazém, tem em Tubarão como se fosse a capital, né? A capital da nossa região aqui. E é verdade, como você diz, é uma cidade maior, a expectativa e o trânsito, a gente está lá como está aqui também, né? Fizemos negócio lá, fizemos negócio aqui, aí tem essa expectativa de quem, afinal de contas, vai assumir o comando do município lá. Claro, e o bom desenvolvimento do governo de Tubarão tem um impacto em toda a região, né? E eu acho que esse é o papel também do vereador, fiscalizar, evidentemente, fazer as críticas necessárias para que todo o funcionamento da cidade seja melhor, do trânsito, do sistema de saúde, e tudo isso tendo impacto em toda a região. Então, acho que esse debate não tem como deixar de ser um pouco regional também, apesar de ser eleição municipal. Já que estamos falando nisso, deixa eu te perguntar uma obra que me incomoda, para te falar a verdade, toda vez que eu passo na BR-101. Você foi um dos caras que mais batalhou pelo Centro Tecnológico de Tubarão. E aquela obra não está acabada até hoje ainda, né? Olha lá, já se vão mais de 6 anos, né? Exatamente. A obra... Quando a gente iniciou o trabalho lá no governo, inclusive o Centro Tecnológico não estava previsto para vir para Tubarão, foi uma disputa muito grande para trazer para cá, e aquela obra praticamente abandonada ali. E é uma pena todo esse histórico que a gente vê de obras inacabadas,
que começam e param, e aí é uma cobrança muito séria que tem que ser feita para o governo do Estado. Aquilo poderia trazer uma alternativa muito diferente de desenvolvimento, né, para toda a região. Aquele centro tecnológico se tornaria, né, inevitavelmente um berçário polo para novas empresas também, né? De toda a região. Quer dizer, claro. Qual o impacto seria, haveria ou não um impacto positivo para Gravatal se aquele centro de inovação tivesse pronto, recebendo empresas, trabalhando com a disposição inicial de funcionar como incubadora de empresas também, desenvolvimento, disseminadora do conhecimento tecnológico e das novidades para toda aquela cobrança. Então, com certeza, por ser no território de Tubarão e por ser uma obra, em última análise, da prefeitura, que o centro tecnológico é uma coisa importante e com o impacto regional que a gente estava falando aqui. Com impacto para toda a região, muito para Tubarão, mas com certeza muito para todos esses municípios vizinhos aqui também. O Joelso Campos está pontuando aqui, somos obrigados a viver sobre a realidade de outras cidades, pois Gravatal é uma cidade que vive de escândalo por culpa do próprio povo. Barbaridade. Tá um pouco insatisfeito aí, né? Joelson, mas é verdade. Pior de tudo é que é verdade, Joelson, né? Porque nos bastidores aí a gente só ouve exatamente isso, só as críticas com relação ao pega-pega entre os representantes maiores aqui. É que o modelo de desenvolvimento de Santa Catarina se baseou muito na divisão de pequenas cidades, né? Então esse é o quadro do Estado. Agora, claro que com relação aí aos escândalos, cabe à classe política virar a página e imprimir novos ares, e cabe também à população bem escolher, né, para a gente ter uma nova página a partir aí de janeiro. A expectativa é essa, a cada eleição a gente pensa assim, não, mas agora o povo vai se conscientizar, agora vai amadurecer, agora vai votar, vai colocar em pessoas que realmente são sérias, que realmente possam, né, mudar esse foco, mudar a forma de agir, de fazer política, mas infelizmente passa ano, passa eleição, e a coisa parece que não muda. Né? Mas vamos caprichar para ser na próxima aí, né? Acho que esse é o recado que a gente tem que trazer, e está nas mãos das pessoas, né? A escolher bem os critérios que vão ser definidos na hora de escolher um vereador, um prefeito, entender a importância daquele gesto, e inclusive de apoiar. Eu acho que quem entender que existe um bom candidato a vereador ou a prefeito, ajude essa candidatura. É muito importante que essa candidatura não dependa apenas das próprias pernas, da própria condição econômica. Então, do partido que for, quer entender que tem um determinado candidato que representa, do ponto de vista das ideias e da capacidade de trabalhar. Integridade moral. Integridade moral, claro. Que aquele vai ser um bom vereador ou vai ser um bom prefeito, ajude na campanha. Eu sei que é um momento difícil de estimular as pessoas para ir para dentro da política, mas a política vai mudar no momento que bons candidatos dessa linha, com essas virtudes que a gente falou, tenham o apoio das pessoas e consigam chegar à Câmara ou à Prefeitura sem dever favores indevidos às pessoas. Então eu acho que esse é o recado que, graças a Deus, cada eleição nos traz e a possibilidade que cada eleição nos traz. Muito pior seria se a gente não tivesse a condição de se manifestar através do voto. Bom, Matheus, quero agradecer a tua visita, deixar em aberto, né, para quando vieres a Gravatal, até mesmo para poder participar do Antenor, poder entrar em contato contigo e vir participar aí no programa de sábado deles também. Fernando, estou à disposição, vamos conversando aí, tenho à disposição. Quando vocês tiverem uma possibilidade, eu venho mais cedo, hoje eu vim fazer algumas conversas de Gravatal e acabei terminando um pouco mais tarde, mas eu venho um pouco mais cedo para a gente participar com certeza, vai ser um prazer e uma honra. Bom, esse foi o jornalista Matheus Madeira. Eu quero agradecer também ao pessoal do Facebook que nos acompanhou, participou conosco, pessoal das redes sociais também, pessoal que nos acompanha em casa pela rádio direto aqui em Gravatal, né? Estou encerrando por aqui o nosso estúdio aberto da manhã de hoje, deixando um convite porque amanhã, 10 horas da manhã, tem Antenor Turazzi e João Vânio Mendonça com fatos e opiniões em debate. Naquele conjunto de entrevistas dos pré-candidatos, né, o rodízio de entrevista com todos os partidos políticos. Agradecendo a sua sintonia, desejando a todos um ótimo final de semana. Voltamos na segunda, a partir das 9 da manhã. Até lá. A Porto Gravatá apresentou Estúdio Aberto.
fazer do seu remédio o seu alimento, ou fazer do seu alimento o seu remédio. Era o que dizia sabiamente Hipócrates, o pai da medicina. Neste sábado, 10 da manhã, no Fatos e Opiniões em Debate, continua a rodada de entrevistas com os líderes partidários e pré-candidatos nas eleições 2020. O Partido Social Liberal, PSL, será o foco da entrevista deste sábado. Fatos e Opiniões em Debate, com Antenor Turazzi, João Vânio Mendonça e como convidados, Jean Alves de Souza e a diretoria do Partido Social Liberal. Fatos e Opiniões em Debate, neste sábado, 10 da manhã, na Porto Gravatá. Ligue, participe e dê a sua opinião. Atenção, povo de Gravatal e região! Agora você tem a oportunidade de regularizar seu imóvel de forma rápida e com condições de pagamento super facilitadas. Através do uso capião, retificação diária, desmembramento, unificação, CAR, Cadastro Ambiental Rural, projetos arquitetônicos, entre outros. Procure o escritório do engenheiro agrimensor Paulo Oliveira Pes, localizado no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gravatal, na rua Engenheiro Anis Goberto, número 730, Centro Gravatal. Contatos pelos telefones 9140-7535 e 9967-7535. Termacom, Termas Materiais de Construção. Ferro, areia, brita, tijolos, telhas, cimento Votoran, tinta Souvenir e muito mais para construção ou reforma. Termacom, Termas Materiais de Construção. Rodovia SC 370, quilômetro 197. Fone 3648-2235. Economize energia. Selo Procel. Quando for comprar um eletrodoméstico, verifique se o manual do fabricante indica a potência do aparelho. Prefira aquele que seja mais adequado às suas necessidades. Verifique também se o aparelho possui o selo Procel de economia de energia. Ele identifica